Olá, começa agora mais uma aula de língua portuguesa do programa Educa TV Lavras. Eu sou o professor Vinícius da Escola José Serafim e hoje a aula para o 9º ano vai ser a resolução de atividades do PAC 4 e unidade 1. Na questão 1, trouxemos alguns trechos de peças literárias e perguntamos qual figura de linguagem que cada trecho traz nela. Então, esse trecho vai ser um paradoxo, uma antítese, uma aliteração, uma anáfora. Vamos nelas. Letra A. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Esse poema é de Luís de Camões, e aqui a gente percebe que, na verdade, existe um paradoxo, que é a junção de ideias opostas que vai levar a uma ideia de coisa impossível de se acontecer. Tá? Como, por exemplo, o amor é um fogo que arde sem se ver. Como que você não consegue enxergar ou não consegue sentir um fogo que está pegando na sua pele, por exemplo? É ferida que dói. Qual ferida que não vai doer? E qual ferida que não se sente? É um contentamento descontente. Como que você vai estar feliz e infeliz ao mesmo tempo? É dor que desatina sem doer. É uma dor que começa a doer, mas não dói. É uma dor que desanda a doer, mas não dói. Você não sente. Então isso é o paradoxo. São ideias opostas colocadas juntas e que elas misturadas parecem não fazer sentido. E que, na verdade, trazem um terceiro sentido, que aí cada um leva com a sua interpretação para poder levar o sentido para o paradoxo da poesia. Questão letra B. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Aqui a gente tem um trava-língua, que acontece por causa do efeito da aliteração, que é justamente a repetição de consoantes. Não confundam com a repetição de vogais, que é a assonância. Aqui a gente tem algumas vogais, sim, repetidas, o A, o O, mas não caracteriza o poema aqui, o trava-língua ele não está se caracterizando aqui, ele não dificulta por causa das vogais que existem. Ele vai ser um pouco mais difícil por causa, sim, das consoantes, certo? Então é a consoante aqui que chama mais atenção, portanto, a literação. Letra C. Poema de Vinícius de Moraes, de repente do riso fez-se o pranto. Praticamente igual ao paradoxo, mas a antítese, ela traz ideias opostas, do riso fez-se o pranto, mas a gente pode perceber que não está rindo e chorando ao mesmo tempo, mas sim, ri primeiro e depois chora. Letra D. Poema de Carlos Drummond, José. Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, e aí eu completo, mas você não morre, José. Bom, esse poema do Carlos Drummond de Andrade, nós temos aqui a aliteração e a anáfora. A aliteração por causa das consoantes repetidas, né? Se você tocasse, então muito sa, muito vã, muito t. Então essas consoantes elas trazem a aliteração e a anáfora está sendo, na verdade, a repetição de palavras. Então temos aqui a repetição de consoantes e a repetição de palavras, que é a anáfora. A questão número 2, ela traz um texto e algumas questões de interpretação para esse texto. Vamos para a leitura dele. Tudo ia muito bem quando Godofredo entrou na minha aula. Pediu licença e foi falar com Cecília Paim. Depois saiu. Ela olhou para mim com tristeza. Quando terminou a aula, me chamou. Quero falar uma coisa com você, Zezé. Espere um pouco. Ficou arrumando a bolsa que não acabava mais. Se via que não estava com nenhuma vontade de me falar e procurava a coragem entre as coisas. Afinal se decidiu. Godofredo me contou uma coisa muito feia de você, Zezé. É verdade? Balancei a cabeça afirmativamente. É da flor? É, sim, senhora. Como é que você faz? Levanto mais cedo
e passo no jardim da casa do Serginho. Quando o portão está só encostado, eu entro depressa e roubo uma flor, mas lá tem tanta que nem faz falta. Sim, mas isso não é direito. Você não deve fazer mais isso. Isso não é um roubo, mas já é um furtinho. Não é não, dona Cecília. O mundo não é de Deus? Tudo o que tem no mundo não é de Deus? Então as flores são de Deus também. Ela ficou espantada com a minha lógica. Só assim que eu podia, professora. Lá em casa não tem jardim. Flor custa dinheiro. E eu não queria que a mesa da senhora ficasse sempre de copo vazio. Isso é um romance de José Mauro de Vasconcelos, O Meu Pé de Laranja Lima, e está na página 76 desse romance. Bom, vamos para as perguntas sobre essa narrativa. Sobre o conflito da narrativa, letra A. O conflito dessa narrativa é o roubo da flor que foi descoberto pelo diretor da escola e foi conversar com a professora. Então aí começa o conflito, porque ele fica com aquele medo. A professora vai conversar comigo e tudo mais, como é que vai acontecer isso? Como que eu vou sair dessa enrascada, desse conflito? Letra B. O argumento entre o Zezé e a professora para convencê-la de que o seu ato não era um roubo, mas um furtinho. Qual foi o argumento que o Zezé usou para convencer a professora? Ele disse que tudo no mundo é de Deus, assim como a flor. E por não ter dinheiro, teria direito a pegar uma flor de um jardim e enfeitar a mesa da professora. Vê se isso não vai cativar a professora vai deixar de dar aquela ocorrência para ele. Lógico, qualquer uma ia fazer isso. Qual que é o desfecho dessa história? Bom, o trecho não apresenta um desfecho para essa situação. Fica claro que, na verdade, a gente pode supor que a professora tenha perdoado o Zezinho, assim como eu acabei de dizer. Se você recebe uma flor, aquilo vai te comover. E naquela situação, a professora recebendo uma flor, mesmo que seja roubada, eu acho que vocês concordam comigo, que a professora já esqueceu do roubo e o que importa mesmo é o carinho do Zezinho pela professora. A questão 3 fala sobre a estrutura da reportagem. Aqui a gente tem um título, chuva de granizo cobre Campo Grande de branco, uma foto exemplificando. O lead, forte calor associado à alta umidade do ar, provocaram um fenômeno no bairro da Zona Oeste que durou meia hora. Hoje à tarde deve voltar a chover na cidade. Então o lead traz um pouco mais de informação sobre a reportagem ou a notícia. A notícia também tem lead e título. O título é mais sintetizado e a reportagem traz um pouco mais de informações. E as informações completas estão no corpo do texto. Dentro do corpo do texto, nós temos também as fontes que essa notícia tem, ou essa reportagem tem, que são as entrevistas que os repórteres procuram as pessoas para saber um pouco mais sobre o fenômeno de que eles estão noticiando. Hoje, segundo previsão dos meteorologistas, o tempo deve permanecer nublado e com possibilidade de chuva à tarde e à noite. Percebam esse começo. Hoje, segundo previsão dos meteorologistas. Então, eles consultaram os meteorologistas. Qual é a fonte desses repórteres? Os meteorologistas. Ok? Então, a gente tem título, lead, corpo do texto, e a fonte são as pesquisas que os repórteres fazem para incrementar, para trazer novas informações para aquela reportagem. Bom, questão número 4. Principais características da notícia. Apresentam fatos importantes com objetividade e de forma imparcial. Ou seja, o repórter, numa notícia, ele não coloca a opinião dele, nem pergunta a opinião de ninguém. Diferente da reportagem, e aqui na questão número 5, pergunta justamente quais são as diferenças entre notícia e reportagem. A notícia apresenta fatos, a reportagem apresenta os fatos, assim como notícia, mas também opiniões, trazidas por aquelas fontes que eu falei para vocês. Procura uma pessoa que está envolvida com o assunto, procura uma pessoa que conhece sobre o assunto ou que participou daquele assunto, daquele fato,
e faz uma entrevista com aquela pessoa para saber um pouco mais a opinião deles. Pode ter também opinião do próprio repórter que estiver escrevendo. A questão número 6 traz um quadrinho e uma interpretação de texto rápida sobre esse quadrinho. É a Mafalda, do autor Quino. Vamos para a leitura. Mafalda fala para a mãe: Tommy, pensei em ficar com o troco da padaria para comprar bala, mas não consegui. E tudo por causa do bendito inquilino que começou a dizer que isso é muito feio, que não se faz e sei lá o quê. E a mãe responde a Mafalda: Inquilino? Que inquilino? Esse que a gente tem aqui dentro. O inquilino é a cabeça dela, a consciência dela, o coração dela, que está fazendo com que ela devolva os trocos das balas, o troco da padaria, ao invés de comprar as balas, certo? Vamos para as perguntas. Questão número 6. A palavra inquilino, no segundo quadrinho, é utilizada para caracterizar o morador de um imóvel alugado? Não. Ela fala justamente que é um inquilino que mora dentro dela. Caracterizar o coração da personagem do quadrinho? Não bem o coração, mas o sentimento, talvez. Caracterizar a importância da devolução do troco? Aí sim. Ela sabe da importância de devolver o troco, de ser justa com a mãe. Ou seria caracterizar a necessidade que a criança tem de comprar balas? Não. Ela justamente não comprou balas. Ok? Ela achou muito mais importante devolver o troco para a mãe do que comprar as balas, gastar o dinheiro com as balas. Justamente para satisfazer aquele inquilino dentro dela, a consciência dela, o sentimento de honestidade com a mãe. Ok? Bom, essa foi a correção do PAC 4, unidade 1. Espero que tenham gostado, completado as suas atividades em casa, tirado suas dúvidas. Até a próxima, pessoal.